Bom dia, né, a todos. Meu nome é Maria Paulina Nunes Vasconcelos. Eu sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil. Essa apresentação ela é como parte do programa de residência e hoje vou estar falando um pouco sobre a atresia tricúspide. Para definir essa doença, a atresia tricúspide, como a gente vê aqui nessa figura, ela é uma lesão cardíaca congênita, a mistura de sanguínea, né? Que ela é caracterizada por uma agenesia ou por uma ausência dessa válvula tricúspide, resultando em nenhuma comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então, aqui a gente já imagina que para que esse feto ele consiga sobreviver, é necessário que haja a presença dessa CIA, dessa comunicação, para que esse sangue que venha do corpo, ele consiga passar para o átrio esquerdo, dessa forma para o ventrículo esquerdo, e assim para o ventrículo direito e ir até o pulmão. Então, essas duas estruturas, elas são necessárias para que para que ocorra vida, né? Que esse paciente consiga sobreviver. Na epidemiologia, ela é a terceira lesão cianótica cardíaca mais comum. A prevalência é de 0,5 a 1,2 a cada 10 mil nascidos vivos e não há diferença entre os sexos. Na patologia, então, essa válvula tricúspide, ela é formada aqui nessa região da via de entrada do ventrículo direito. Geralmente, a via de entrada ela vai se encontrar ausente e a porção infundibular ela vai estar desenvolvida, exceto nos casos em que há uma atresia pulmonar associada. A porção trabecular, ela também vai ser variável, ela vai depender da presença ou não dessa CIV e do tamanho também dessa CIV. Aqui eu coloquei um pouco sobre as características morfológicas dessa válvula tricúspide. A grande maioria delas tem essa característica muscular, que cerca de 80% dos pacientes têm esse tipo de morfologia. Vai haver, então, um assoalho do átrio direito. Esse assoalho ele é muscular sólido e ele tem uma espécie de covinha na localização esperada dessa válvula tricúspide. 10% dos casos tem essa morfologia membranosa, que seria o quê? A porção atrioventricular desse septo membranoso é que forma um assoalho do átrio direito. Existem também as formas valvulares, que corresponde a 5% dos casos, em que as cúspides valvares se fundem. E o subtipo de Ebstein, em que há um deslocamento para baixo e fusão dos folhetos da válvula tricúspide na parede do ventrículo direito. Durante a aula, a gente vai perceber que as manifestações clínicas da atresia tricúspide, ela é muito variável. Por quê? Ela é uma doença que ela está associada a muitas lesões cardíacas. Então, como eu falei anteriormente, para que esse feto consiga se desenvolver, é necessário a presença de um defeito no septo atrial, ou seja, é necessário que haja uma CIA. 100% dos casos vai ter a CIA associada, 100% dos casos vai ter uma hipoplasia do ventrículo direito, já que a válvula tricúspide ela está atrésica, esse ventrículo direito ele também não vai se desenvolver. A grande maioria também vai ter uma CIV associada. A obstrução do fluxo pulmonar é bem frequente, através da atresia da válvula pulmonar ou da estenose dessa válvula. Pode haver uma discordância atrioventricular, que seria a TGA, ou então até mesmo uma dupla via de saída desse VD. A hipoplasia ou distorção grave da artéria pulmonar, além de estenose aórtica ou subaórtica, que a gente vai perceber que é bem mais frequente naqueles casos com transposição, e coarctação ou interrupção de aorta, menos frequente a anomalia coronariana. A classificação dessa doença ela é muito importante, às vezes é um pouco difícil da gente conseguir memorizar. Eu vou tentar utilizar de alguns mnemônicos para a gente conseguir memorizar. Mas é basicamente assim, o tipo 1, ele é aquele em que a
concordância ventrículo-arterial, ou seja, do ventrículo esquerdo vai sair a aorta, do ventrículo direito vai sair o tronco da pulmonar. E ele se subdivide em tipo A, B e C. O tipo A é aquele que não vai haver CIV e há uma atresia pulmonar. Então, a gente lembra A de atresia. O tipo C é o tipo que tem uma CIV grande e não tem estenose da pulmonar. Então, lembrar de C de CIV, né? Quando tem uma CIV grande. Já o tipo B seria ali o intermediário, ele tem uma CIV pequena e tem uma estenose pulmonar. O tipo 2 é quando há uma transposição, ou seja, do ventrículo direito vai sair a aorta e do ventrículo esquerdo vai sair a pulmonar, uma discordância ventrículo-arterial. O tipo A, aqui, ele tem CIV e tem a atresia pulmonar. O tipo B, CIV com estenose. O tipo C, CIV com ausência dessa estenose. Já o tipo 3 é aquele que tem o que a gente chama de LTGA, que seria a transposição congenitamente corrigida, que quando eu tenho um ventrículo direito para a esquerda e um ventrículo esquerdo para a direita. Aqui há uma discordância atrioventricular, ou seja, o átrio direito ele está conectado com o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo está conectado com o ventrículo direito, assim como uma discordância ventrículo-arterial, né? Aqui do ventrículo esquerdo vai sair o tronco da pulmonar e do ventrículo direito vai sair a aorta. Com relação à genética dessa doença, foram vistos em algumas pesquisas realizadas com camundongo que há algumas mutações no gene FOG2, que é também conhecido como ZFPM2, há um padrão de herança autossômico recessiva, há também algumas associações com condições cromossômicas e sindrômicas, incluindo a trissomia do 18 e 21, além de deleção cromossômica do 8 e associação com o VACTRIO. Na fisiopatologia dessa doença, como eu falei, ela pode se manifestar de diversas formas por conta dessas associações, dessas lesões cardíacas que pode existir. Então, o sangue vai vir aqui no átrio direito, vai se misturar com o sangue que está vindo das veias pulmonares aqui do átrio esquerdo, vão se juntar, ele vai até o ventrículo esquerdo e daqui ele vai seguir para a aorta. Esse seria o tipo 1, né, em que há concordância ventricular-arterial. Essa CIV ela é importante para que esse sangue consiga chegar nesse ventrículo direito. É a única forma que tem de chegar lá é através dessa CIV. Então, aqui vai depender se essa CIV ela é pequena, se a CIV ela é grande, para a gente saber como que vai se manifestar esse paciente, né? Pode haver também atresia ou estenose da válvula pulmonar. Se houver uma estenose ou uma atresia dessa artéria pulmonar, significa então que vai haver um hipofluxo pulmonar, ou seja, que esse paciente provavelmente ele vai precisar de alguma estrutura que leve esse sangue até o pulmão, que seria o canal arterial. Já aqui no tipo 2, que há uma discordância ventrículo-arterial, esse sangue que está chegando aqui no átrio esquerdo, que vai chegar no ventrículo esquerdo, ele está chegando em uma grande quantidade, né? Indo aqui para o pulmão em uma grande quantidade. Então, esse paciente, provavelmente, ele vai se manifestar como um hiperfluxo pulmonar. Ele vai ter sinais de insuficiência cardíaca, com taquipneia associada, aumento de área cardíaca, e algumas vezes, essa aorta, como ela está saindo desse ventrículo que é rudimentar, como desde sempre chegou pouco sangue nela, ela pode não se desenvolver. E aí a gente vai ver aquelas alterações de hipoplasia do arco, de coarctação, de interrupção do arco aórtico, que vai ser preciso, às vezes, lançar a mão de outras técnicas cirúrgicas para conseguir resolver esse problema. O tipo 3 aqui é a morfologia normal, né, do tipo 3, eu coloquei só para a gente tentar entender, porque eu não encontrei nenhuma imagem da atresia em si.
Mas aqui, como eu falei, vai ter uma discordância atroventricular e ventrículo arterial. Então, a aorta, ela vai estar saindo desse ventrículo rudimentar, ela vai continuar saindo desse ventrículo rudimentar. E o tronco da pulmonar, ela vai estar saindo desse ventrículo esquerdo, que recebe mais sangue. Então, aqui, o fluxo para esse tronco da pulmonar, ele vai ser um fluxo que muitas vezes até com sinais de hiperfluxo. Aqui a gente não vai ter tantos problemas, claro, se tiver alguma estenose associada, mas a gente, de uma maneira geral, não vai ter tantos problemas de hipofluxo aqui, tá? Já que ele está saindo desse ventrículo que recebe mais sangue. Eu coloquei esse quadro para a gente entender a importância do canal arterial nessa doença. A grande maioria delas vai ter essa dependência. Então, no tipo A, como não tenho CIV e eu ainda tenho uma atresia pulmonar, então não está chegando sangue nesse pulmão. Então, aqui eu vou precisar do canal arterial, vou precisar iniciar prostim para esse paciente quando chegar para mim lá na UTI. No tipo B e no tipo C, são aqueles tipos em que há uma CIV associada, né? Se a CIV ela for pequena, então vai ter sinais de hipofluxo pulmonar, vai depender do canal também para suprir esse sangue do pulmão. Nos casos de CIV grande, vai haver então um hiperfluxo pulmonar, ou seja, com uma ICC associada. No tipo 2, que é quando as artérias estão transpostas, se houver uma CIV restritiva, pode levar até um choque cardiogênico, e aqui a dependência do canal, não que essa dependência seria para mandar sangue para o sistêmico, né? Porque está tendo um choque cardiogênico. Então, aqui eu também dependo do canal. Esse paciente vai evoluir com hipotensão, com alteração da perfusão. Então, a gente vê que a maioria dos tipos de atresia tricúspide, ele precisa dessa dependência do canal, ele é muito importante. Aqui são algumas diferenças entre uma circulação fetal normal e a circulação fetal na atresia tricúspide. Normalmente, a maioria do sangue que chega na circulação fetal normal, ele vai até esse ventrículo direito, né? A grande maioria do sangue, 65% do débito cardíaco, vai passar por esse ventrículo direito. Ele é um ventrículo principal nesse momento da vida. E aí, esse ventrículo direito vai mandar esse sangue para os pulmões e, através do canal, esse sangue vai passar para o sistêmico, fazendo o que a gente chama de um shunt direita e esquerda. Já no caso da atresia, como esse ventrículo ele vai estar hipoplásico, o ventrículo direito, então o ventrículo esquerdo que vai ser o responsável por mandar a grande maioria de sangue para o corpo. Como esse ventrículo direito está hipoplásico, pouco sangue vai chegar no pulmão. Então, a gente já vê que vai haver uma diferença no shunt do canal. O shunt aqui vai ser esquerda-direita. Então, quando a gente está lá fazendo o eco fetal e a gente vê que tem essa diferença de shunt para a esquerda e direita naquele feto, significa que esse pulmão, ele provavelmente está com hipofluxo e que essa criança, quando nascer, ela vai precisar de um prostim. As manifestações clínicas, como eu falei, elas são variáveis, né? Vai depender aí do tamanho da CIV, se vai haver atresia ou estenose, mas na grande maioria das vezes a atresia pulmonar, que seria o tipo 1 e o tipo 2A, ela vai ser dependente do canal, né? Que vai ter hipofluxo pulmonar. Já no tipo 1B e 1C, em que há uma CIV, isso vai depender também do tamanho. Naqueles com hiperfluxo pulmonar, vai me dar sinais de insuficiência cardíaca. Naqueles com hipofluxo pulmonar, a dependência do canal. E no tipo 2, também pode haver hiperfluxo ou hipofluxo, e também pode haver as outras alterações, que seria a coarctação de aorta, associada com algumas alterações no exame físico, a gente consegue também observar. O exame físico, então, vai haver a presença de uma B2 única, pode haver um sopro holossistólico, que seria esse sopro aqui na borda external esquerda inferior, que ela é secundário geralmente da CIV. Pode haver um sopro contínuo em maquinária, que seria aquele sopro do canal que a gente escuta aqui, que é aquele sopro cisto-diastólico.
Pode haver frêmito também, quando eu tenho uma estenose pulmonar importante, por exemplo. Pode haver também distensão da veia jugular com a onda A proeminente ou sinais de hepatomegalia, naqueles casos em que há uma CIA restritiva. E ele também pode evoluir com taquipneia naqueles casos de ICC ou cianose naqueles casos de hipofluxo. Os pulsos femorais eles podem estar reduzidos quando há uma coarctação de aorta associada. O raio-x, na radiografia de tórax, ela também pode ser variável. Ela pode mostrar o quê? Aquele sinal de duplo contorno, né? Quando há um aumento importante do átrio direito. Nessa radiografia a gente não tem, mas pode acontecer. A ponta do coração, ela pode estar mais mergulhada no diafragma, sugerindo um aumento do ventrículo esquerdo, geralmente. E com relação ao hiperfluxo ou hipofluxo pulmonar, ela pode estar mais congesta ou não. Nessa radiografia, está mais congesto, né? Significa que provavelmente tem sinais de hiperfluxo essa criança. O eletrocardiograma, ele então vai mostrar, ele pode mostrar sinais de sobrecarga de átrio direito ou de átrio esquerdo, sobrecarga biatrial. Então, aqui a gente vê em D2 que essa onda P, ela está apiculada, ela está bem apiculada, sugerindo uma sobrecarga de átrio direito. Ela pode também estar prolongada, que sugere uma sobrecarga de átrio esquerdo. O eixo ele vai estar deslocado para a esquerda, já que esse ventrículo direito ele vai estar tão pequeno. Então, o eixo ele é deslocado para a esquerda, a gente consegue perceber em V1 que essa onda S está muito profunda, né? Demonstrando que há uma diminuição das forças direitas. Pode haver sinais de hipertrofia do VE também, além de bloqueio AV de primeiro grau. No ecocardiograma fetal, o principal corte que a gente consegue dar o diagnóstico de atresia tricúspide é o corte 4 câmaras. E lá a gente vai conseguir ver a atresia da válvula tricúspide, a gente vai ver um ventrículo direito hipoplásico, a gente vai ver esse shunt pela CIA, né, que tem que ter um shunt direito e esquerdo obrigatório. A gente também precisa ver bem a questão da orientação das grandes artérias, a presença da CIV, se ela é restrita ou não, se há aquelas associações com atresia ou estenose pulmonar, e olhar bem a presença do arco aórtico e a questão do fluxo do canal. Isso é bem importante. Essa imagem seria a imagem do 4 câmaras do ecofetal, que demonstra essa válvula tricúspide atrésica com o ventrículo direito hipoplásico, e aqui a CIA bem importante, né, que faz esse shunt. O ecocardiograma transtorácico, ele que estabelece o diagnóstico, ele também é de grande importância, a gente vai precisar avaliar muitos tópicos, né, que são importantes nessa doença, então, a localização e a relação das grandes artérias, a presença e o tamanho da CIA, incluindo o grau de desvio da esquerda para a direita, se ela é restritiva ou não, a presença de alguma obstrução do fluxo pulmonar, né, através da atresia ou da estenose pulmonar, e a presença de transposição, o arco aórtico também ele deve ser bastante avaliado por conta dessa questão de hipoplasia, interrupção ou de coarctação que pode existir. Essa primeira imagem, ela demonstra isso, né? Esse corte 4 câmaras, que demonstra que a válvula tricúspide, ela está atrésica, a CIA, né? E o ventrículo direito bem rudimentar. Esse exemplo seria um exemplo de tipo 2, já que a gente tem uma discordância ventrículo arterial. Do VE está saindo o tronco da pulmonar e do VD está saindo a aorta. Esse seria um exemplo de tipo 3, em que o ventrículo direito está para a esquerda, o ventrículo esquerdo está para a direita, e aqui a gente vê a CIV também. Na conduta, o que a gente deve sempre se preocupar quando esse paciente chega na UTI é a estabilização cardíaca e pulmonar. Então, vai precisar iniciar drogas para esse paciente? Vai precisar corrigir algum distúrbio eletrolítico?
A oxigenação, ela precisa ser adequada? Será que esse paciente precisa de uma ventilação mecânica? E claro, como eu falei, assim, bastante a questão da infusão do Prostin, que é extremamente importante. O momento da cirurgia vai ser de acordo com cada paciente, mas de uma maneira geral a gente costuma iniciar com essa paliação, que aqui vai depender do tipo, né, de atresia desse paciente. Se for uma atresia com sinais de hipofluxo, eu vou lançar a mão de um Blalock, ou de hiperfluxo, vou precisar lançar a mão de uma bandagem desse tronco pulmonar. Se houver sinais de estenose subaórtica, hipoplasia do arco, pode ser necessário também uma cirurgia de Dammusquet. Na etapa 2, que seria o Glenn, que é feito mais ou menos entre 4 a 6 meses, é feito o Glenn, e na etapa 3, entre 2 até 4 anos, a cirurgia de Fontan. No tratamento, então, do tipo A e tipo 1B, que são aqueles que pode ter atresia ou estenose pulmonar, ou seja, sinais de hipofluxo pulmonar, na paliação inicial eu vou vai ser feito o Blalock, né, que é esse conduto que vai comunicar o tronco bracocefálico com a artéria pulmonar direita. Já naqueles tipo C, em que há hiperfluxo pulmonar, pode ser feita a bandagem da artéria pulmonar. Na atresia do tipo 2, que são aquelas que podem haver também alguma obstrução subaórtica ou CIV restritiva, pode ser feita uma ampliação da CIV ou até mesmo uma cirurgia de Dammusquet. Quando há coarctação isolada, vou precisar fazer uma ortoplastia, e quando há uma CIV não restritiva, a bandagem da artéria pulmonar. O manejo interestágio ele é muito importante, né? Que são crianças muito graves, então precisa ser monitorizada de perto, né? Ver a questão da saturação, o peso, se está ganhando peso ou não, e sempre pensar que antes de um estágio, antes do estágio 2 ou estágio 3, algumas vezes essa criança pode precisar de um cateterismo para avaliar bem as pressões, se esse paciente ele tem condições de ser submetido a uma cirurgia, se precisa corrigir algum defeito que porventura tenha ficado, algum defeito residual, e o ecocardiograma, que ele é muito importante, como a gente já viu. O segundo estágio, que seria o Glenn, né, que seria a anastomose da cava superior com a artéria pulmonar direita, ela é realizada entre 4 a 6 meses, e aqui eu coloquei alguns tópicos que eu acho importante para quem está na UTI, né, que vai receber esse paciente. Então, sempre lembrar que no Glenn há algumas medidas gerais que são de extrema importância, deixar o decúbito com 45 graus para que facilite esse fluxo passivo, né, que agora a gente não tem esse coração bombeando o sangue, pelo menos por partes. Então, a dieta enteral precoce, iniciar precocemente, sempre que possível, os drenos permanecer por pelo menos 48 horas, já que tem um risco aumentado de fazer derrame pleural ou até mesmo quilotórax. Com relação à droga de escolha, geralmente é a milrinona em dose baixa, mas claro que vai depender de cada paciente. A saturação alvo aqui no Glenn é de 75 a 85, a pressão venosa entre 5 a 6 e a pressão média da artéria pulmonar menor que 15. Sempre lembrar da extubação precoce, evitar uma hiperventilação, porque um PCO2 baixo vai levar a uma redução do fluxo cerebral, e a gente sabe que o Glenn, ele drena basicamente estruturas superiores, né, da cabeça e membros superiores, então evitar um PCO2 baixo e corrigir complicações que possam aparecer através de, né, o derrame pleural, pneumotórax, ou até mesmo atelectasias. A sedação sempre é uma sedação para conforto do paciente, né? Para que esse paciente ele tenha autonomia de uma respiração espontânea, já que a gente sempre pensa em extubar precoce. A anticoagulação é utilizada a heparina na dose de 10 unidades por quilo-hora, né? Nessa referência que eu utilizei, e a infusão geralmente é iniciada 6 horas após o POI, se não houver nenhum sinal de sangramento. Ele também fala que o AS pode ser utilizado quando a gente for iniciar a dieta do paciente. Eu coloquei essa complicação, que é uma complicação bem importante, que pode acontecer nos pacientes com Glenn, que teria o aumento da pressão no Glenn, levando a uma síndrome da veia cava superior,
aumento das pressões pulmonares ou sinais de cianose progressiva, o que que a gente precisa fazer diante dessa situação? Extubar sempre que possível, controlar as complicações respiratórias, né, o derrame pleural, a atelectasia, pode-se iniciar o NO ou o sildenafil, e a questão dos diuréticos, claro que sempre com muito rigor. Se essa pressão continuar alta, acima de 18, essa pressão média, então a gente tem que pensar em algumas complicações, tem que levar esse paciente para o cateterismo, porque ele pode estar evoluindo com estenose desse local da anastomose, com obstrução, ou até mesmo com trombo. O terceiro estágio seria o estágio do Fontan. Aqui ele demonstra os tipos, né, de Fontan. Essa figura A, ela demonstra a conexão entre o átrio direito com a artéria pulmonar. Aqui seria o Fontan com o conduto intra-atrial, né, que seria esse conduto que conecta a veia cava inferior com a artéria pulmonar direita, e aqui o que a gente conhece que seria o extracardíaco, que conecta a veia cava inferior com a artéria pulmonar direita. E aqui também o manejo pós-operatório é bem parecido com o Glenn, sempre lembrar da monitorização não invasiva e invasivo, catéter atrial e jugular sempre que possível, lembrar sempre de tirar precocemente esses catéteres de demora e, se possível, utilizar o NIS. O decúbito continua a ser 45 graus, aqui com a leve extensão dos membros, já que ele vai drenar os membros inferiores, né? A dieta enteral sempre precoce, se possível, e os cuidados com drenos aqui tem que ser redobrado, porque eles têm um risco muito alto de fazer derrame pleural prolongado. Na terapia inotrópica, aqui também é utilizado principalmente o milrinone em doses baixas, a saturação alvo aqui vai ser maior que 90, e a pressão venosa continua sendo menor do que 15. A extubação precoce, como já falei, evitar a hiperventilação e corrigir as complicações que possam vir a aparecer. A sedação também é uma sedação de conforto, visando sempre a extubação, e com relação à anticoagulação, a heparina ou o AS. Na cirurgia de Fontan, após essa cirurgia, há algumas coisas que a gente sempre tem que lembrar com relação ao ecocardiograma. Então, primeiro, a gente sempre tem que avaliar bem as anatomias e as conexões do Fontan. Se tiver tudo bem, a gente vai avaliar o fluxo através do Fontan, lembrando que a energia cinética residual da contração ventricular anterior e a pressão intratorácica decorrente da respiração espontânea, ela vai fazer com que esse fluxo, ele favoreça, esse fluxo ele chegue mais fácil nessa artéria pulmonar. Alguns casos vai precisar de fenestração, e aqui, quando precisa de fenestração, lembrar que a pressão média ela tem que ser equivalente em todo o circuito. Tanto na cava inferior, como no Fontan, como nas artérias pulmonares, ele precisa ter a mesma pressão média. Já com relação ao átrio direito, a pressão média do Fontan tem que ser maior, para que haja, digamos assim, esse shunt através da fenestração. O gradiente médio da fenestração ele é bem importante, ele é equivalente ao gradiente transpulmonar. Se a gente vê um gradiente baixo, a gente vai pensar em hipovolemia. Se a gente vê um gradiente alto, vai pensar em alguma estenose, alguma doença pulmonar, alguma obstrução venosa que esteja dificultando esse fluxo através da fenestração. Os distúrbios de ritmo também, eles são muito prejudiciais no Fontan. A gente consegue ver nessa imagem de Doppler que tem um fluxo bifásico, né? Ou seja, o fluxo, o sangue, ele vai e volta, e isso não é bom no Fontan. A obstrução do Fontan e os ramos das artérias pulmonares, elas têm que ser avaliadas assim, muito cuidadosamente, procurar fazer a comparação do diâmetro vascular proximal do conduto com o diâmetro distal da artéria pulmonar, e quando eu tenho um fluxo de velocidade baixo, isso me sugere alguma obstrução do Fontan. A disfunção diastólica também é importante, e a gente consegue ver nesse Doppler da válvula mitral que há a presença dessas ondas L's também. Os fatores de risco para a cirurgia de Fontan, então, seria a resistência vascular pulmonar elevada, com PMAP elevada acima de 18, alguma distorção desse tronco pulmonar ou das artérias pulmonares, uma função ventricular sistólica ou diastólica comprometida e uma insuficiência da válvula atrioventricular, seriam os fatores de risco.
As complicações precoces seria o baixo débito cardíaco ou insuficiência cardíaca. Como eu falei, o derrame pleural persistente que pode haver, a formação de trombos nas veias venosas, além de uma insuficiência hepática aguda. Nas complicações tardias, pode haver a enteropatia perdedora de proteína, que é muito importante, tromboembolismo de uma maneira geral, arritmia supraventricular e hepatomegalia e ascite. Falando um pouco sobre a enteropatia perdedora de proteína, quando que a gente vai suspeitar? Naqueles pacientes com fadiga, edema periférico, ascite, derrame pleural, retardo de crescimento ou diarreia, a gente vai solicitar albumina, geralmente a albumina está baixa, a proteína sérica está baixa, o cálcio está baixo, há uma hipogama-globulinemia e a alfa-1 antitripsina fecal vai estar elevada. Geralmente ela se inicia de 3 a 5 anos após a operação de Fontan. No tromboembolismo, geralmente é utilizada a varfarina ou AS. Alguns centros utilizam a varfarina, principalmente naqueles casos fenestrados, né, de acordo com a referência que eu li, mas pode ser utilizado um ou outro e isso vai ser individualizado a situação clínica daquele paciente. Essas foram as referências que eu utilizei e obrigada.